nossa profecia messiânica na perspectiva do profeta Isaías, olhando para o Messias como servo sofredor. Então abra sua Bíblia em Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13. Isaías 52, verso 13. Nós vamos ir de Isaías 52, 13 a Isaías 53, 12. Então, essa é a nossa referência, esse é o nosso texto base para entrarmos aqui na profecia messiânica, apresentando o Messias como servo sofredor. Então vamos lá, Isaías capítulo 52, versículo 13. Vamos fazer essa leitura, que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Aqui então ele começa a tratar a perspectiva do servo, o servo sofredor do Senhor. Muito bem. E aí nós entramos aqui nesses versículos, só li esse para introduzir, mas antes, deixa eu fazer aqui uma introdução melhor aqui. Muito bem. O Evangelho que nós conhecemos lá em Mateus, Marcos, Lucas e João é apresentado nesses versículos que vamos ler de forma resumida. É chamado de o Evangelho do Messias no profeta Isaías, tá bom? E aqui constitui o coração da profecia messiânica na perspectiva do profeta Isaías. Por exemplo, ele vai apresentar a doutrina do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vai falar sobre a soteriologia, como diriam os teólogos, a doutrina da salvação. E aí então nós encontramos nesses capítulos a apresentação e o retrato gráfico do sofrimento, morte e ressurreição do servo sofredor do Senhor, do Messias de Israel. Contudo, rabinos em várias partes do mundo questionam esse texto, dizendo que ele não é um texto messiânico, e sim que ele fala do próprio sofrimento do profeta Isaías, que foi mal compreendido na época e perseguido. Aliás, nós até mencionamos aqui que há um entendimento de que ele houvesse sido martirizado, sendo colocado dentro de um tronco oco e passado então uma serra ao meio, que ele tivesse sido cerrado ao meio, assim foi o seu martírio. Segundo a tradição judaica, não consta isso na palavra de Deus, a não ser uma referência de que muitos morreram cerrados lá em Hebreus, tá bom? Porém, alguns outros rabinos dizem que não, que esse texto fala sobre o sofrimento futuro de Israel. Como servo de Deus, Israel, sendo nação, também sofreria a má compreensão dos povos, das nações. Mas na verdade esse texto não fala nem do profeta Isaías e nem da nação de Israel, e sim daquilo que ele mesmo chamou o servo do Senhor, o servo que sofre. Para entendermos isso com clareza, nós vamos lá para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 é o encontro de Filipe com o eunuco, que justamente está lendo essa passagem de Isaías 53, que nós vamos entrar já já. E aí Filipe, diácono da igreja de Jerusalém e evangelista, ele se aproxima lá do mordomo Boaz, do ministro da fazenda da Etiópia, da rainha de Candace, que está lendo o profeta Isaías, provavelmente em hebraico. Então ele era um prosélito, esse eunuco e ministro da fazenda, mordomo Boaz, e ele está lendo o profeta Isaías nos versos 7 e 6, que diz assim, ele fala desse jeito, quando ele lê o versículo 7 e 8, na verdade, de Isaías 53, ele faz a seguinte declaração para Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Atos 8,34 ele faz esse questionamento, olha só. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E ele leu lá o versículo 7 e 8 de Isaías, que está no versículo 32 de Atos 8. Foi levado como a ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca, nem na sua humilhação foi tirado o seu julgamento.
E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aí então Filipe vai responder a pergunta, dizendo que o cumprimento dessa profecia se dá em Jesus, descartando então a possibilidade de ser o próprio profeta ou a nação de Israel. Olha só os versículos seguintes, versículo 35 de Atos 8. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus, identificando Jesus como o cumprimento dessa profecia. Nem o profeta Isaías, nem a nação de Israel diz respeito a esse texto, e sim a pessoa e a obra do Messias, com o nome agora de Jesus, porque ele já havia encarnado, vivido e morrido e ressuscitado. Portanto, com uma leitura mais aprofundada desse texto, a gente reconhece com clareza que o profeta Isaías não está falando de si, e muito menos da nação de Israel, a não ser do Messias de Israel. E no versículo que nós lemos, Isaías 52, 13, duas palavras se destacam. A primeira, servo. Por que ele é apresentado como servo nas palavras de Isaías? Quando Isaías olha para o Messias, ele identifica essa característica de servo. Por quê? Porque ele será obediente. O servo é aquele que obedece. Ele não tem, na verdade, o servo aqui, falando como escravo, ele nem tem o direito de questionar. A única coisa que ele sabe e pela qual ele foi treinado é para obedecer. Porém, está falando de uma obediência que o Messias teria ao Deus de toda a glória, e no caso do Senhor Jesus, ao seu próprio Pai. Ele seria obediente ao seu Pai. Por isso, inúmeras vezes Jesus disse: eu faço isso em nome do meu Pai. É Ele que me mandou fazer. A ordem vem dele. Eu estou apenas realizando aquilo que o meu Pai me ordenou a realizar aqui na face dessa terra. E aí, você tem o contraste do servo com o soberano, que é apresentado na mesma pessoa. Isso é tremendo, né? Ele tanto era servo quanto era soberano. E aqui, por quê? Porque ele fala da exaltação, do poder, da honra e da glória do Messias, como resultado da sua obediência. Então percebam que num versículo só, nós temos as duas vindas do Messias. A primeira, ele vem como Cordeiro de Deus, servo obediente até a morte. Vamos ler já isso em Filipenses. E a segunda vinda, que ele virá como soberano, como Senhor sobre toda a terra. E nisso então nós podemos ver o cumprimento em Jesus. Vamos ler lá então Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos até lá, Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Vamos continuar aí em Atos, Romanos, 1 Coríntios, chegando a Filipenses 2. E nós vamos ler os versículos de 5 a 11. E assim nós vamos perceber como que se cumpre claramente aquilo que foi dito pelo profeta Isaías na pessoa do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quem? De servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Perceba aí a segunda vinda que vai acontecer, que vai ser realizada na pessoa bendita do Senhor Jesus, que ele será soberano sobre todas as coisas. Versículos 10 e 11 conclui: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesses versículos de Filipenses que lemos, é uma extensão da síntese que é apresentada em Isaías 52, 13. Mas não para por aí, vamos lá para Isaías 52, 14. Olha só o que diz, vamos voltar para o profeta Isaías, agora capítulo 52, verso 14, que diz: como pasmaram muitos à vista dele,
pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Há aqui então uma reação de espanto e deformação da visão do Messias. O Messias está desfigurado, por isso há um espanto aqui, e há uma admiração, porque ele perde a característica humana devido à consequência do sofrimento que a ele foi infligido. Então percebam que o Messias se torna algo de espantoso por causa da alteração física, que desfigura ele da sua forma humana. Ele deixa de ter, ou ele perde momentaneamente a sua fisionomia humana devido ao sofrimento que foi infligido a ele de forma brutal. E aqui, quando nós começamos a olhar a descrição da crucificação, nós vamos entender por que o profeta Isaías está usando essas palavras. Porque não existia na época condenação pior do que a de crucificação. E a crucificação é uma evolução da impolação. E que era uma impolação? Pegava-se uma estaca pontiaguda e atravessava nas costas do condenado, e ele então ficava pendurado na estaca. Atingia essa parte aqui da barriga, do abdômen, mas não atingia os órgãos vitais. Então ele não morria imediatamente. Ele ficava agonizando dias daquela forma. E aí então com a cruz foi uma forma mais requintada e sofisticada de executar a mesma penalidade, agora traspassando as mãos e os pés. E interessante que a pessoa poderia durar até 3 dias ou mais na cruz, porque ela morria de parada cardíaca, por causa da contração de todos os órgãos e por causa da falta de ar. Ela ia minimizando a resistência e a capacidade de respiração. Então era uma morte lenta e dolorosa e cruel para quem sofria e para quem via, porque era uma exposição de um condenado semi-vivo, meio morto, que ainda não morreu e que ainda não vai sair dali, e não vai sair vivo. Então é um momento de agonia e sofrimento. Quando nós olhamos para todo o sofrimento que o Senhor Jesus como homem passou nesse momento da crucificação, aí nós entendemos o que levou ele lá do Getsemane a suar gotas de sangue e depois ser torturado, chicoteado e por fim crucificado. Nós vamos entender por que ele deformou-se de tal maneira que a forma humana já não era mais vista dele, sim um montoado de carne, sangue e ossos. Vamos lá então, Mateus agora, que é o nosso texto, Mateus 26, 67 e 68. Então nós vamos estar intercalando aí, entre o profeta Isaías e os evangelhos e o Novo Testamento. Mateus 26, 67 e 68 diz: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Agora Mateus 27, 27 a 30. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-a na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! Olha o versículo 30. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então dá para perceber aí o sofrimento que é infligido aqui ao servo sofredor do Senhor. 52:15 diz o seguinte, profeta Isaías, capítulo 52, versículo 15. Nós encontramos assim escrito: assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão.
olha que interessante, em meio ao sofrimento, em meio à dor, o profeta tem vislumbres, flashes, de o resultado daquilo, como isso vai ecoar lá na frente, no tempo, no espaço, como isso vai ser entendido por muitos que estão chegando agora, que estão ouvindo agora acerca dele. E ele diz aí, no cumprimento lá em Jesus, que isso que está acontecendo aqui, como é que o texto diz? Borrifará. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Messias será anunciado de tal maneira que vão saber que, assim como se fazia a aspersão do pecado com o sangue que era aspergido, que era lançado, né, sobre o povo de Israel, quando Deus fez aliança com eles, ou quando eles levavam uma oferta, então o sacerdote pegava o sangue e aspergia lá no altar, nos quatro chifres, nas quatro pontas do altar, ou aquela mesma maneira que os israelitas tiveram que fazer com o sangue, passando na verga e nos umbrais. Assim deveria acontecer com o servo sofredor. Era isso que deveria ser anunciado, que a expiação do pecado, para a aspersão sobre o povo, para que aquele sangue tivesse efeito naquele povo, deveria acontecer com o Messias. E muitos iriam ouvir aquilo, sem fazer parte desse contexto judaico, e entenderiam por ação sobrenatural do Espírito de Deus na mente e no coração daquelas pessoas. E é isso que nós temos visto no mundo inteiro, sobre aqueles que entregam-se ao senhorio de Cristo e o confessam como Senhor e Salvador. E o cumprimento disso nós vemos nas palavras de Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Por quê? Em Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Agora nós entramos no capítulo 53 e vamos ver a descrição que é continuada aqui, com mais riquezas e mais detalhes. Nós temos o primeiro conjunto de versículos que formam então mais algumas características do servo sofredor, do Messias de Israel, que nós sabemos quem é e tem nome, é Jesus Cristo. Olha só, Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 3, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Percebam que ele começa a introduzir o seu discurso com uma pergunta: quem creu? A resposta é muito simples. Aliás, quem deu crédito? E a resposta então é justamente quem creu, quem acreditou, quem ouviu e teve os seus ouvidos abertos para poder ouvir, crer e crer. Isso é muito interessante. Pelas maravilhas realizadas pelo Filho de Deus. O renovo se refere à sua própria encarnação da humanidade como criança. Então, o broto, o renovo, é aquilo que sai da raiz morta, que ainda tem força e energia para produzir um fruto. Então, da humanidade decaída, nasce o Messias. Mas como um broto, como algo miraculoso, um milagre. Por isso que ele nasceu de uma virgem, para mostrar isso. E o renovo é isso, é um milagre, porque é como se você cortasse a árvore e o tronco cai ao chão e morto, porque está desconectado da raiz. Ainda assim ele consegue produzir um broto que nasce dali, daquele tronco morto. É isso que o Messias fez quando ele se encarnou
Ele entra na humanidade decaída, mas sem pecado, para poder resgatá-la. E aí fala também da falta de beleza e formosura. Isso aqui é uma referência não ao sofrimento, aqui nesse texto, e sim a falta de grandeza terrena do pretenso Messias. Aqui o Messias não é aquele que se apresenta como o cara, como a gente tem ouvido ultimamente aí. Não é aquele que se apresenta como que veio de berço de ouro, foi preparado nas melhores escolas para poder assumir. Não, ele nasce humilde, numa manjedoura, porque não tinha lugar para eles na estalagem. Tanto é que os magos do Oriente vão procurar Jesus aonde? Em Jerusalém, porque ela é a capital. E com quem que eles vão falar? Com o rei, o Herodes. Cadê o rei? Eu vim aqui, o rei sou eu. Não, isso é um outro rei que nasceu. Não nasceu rei nenhum aqui. Nasceu sim, mas não ali na capital, na cidadezinha adjacente do lado. Belém. Então os magos têm que esperar anoitecer de novo para a estrela aparecer e conduzir eles novamente até a presença do Senhor Jesus, que aqui já está, com 2 aninhos de idade, quando os magos encontraram. Imagina, uma peregrinação de aproximadamente 2 anos, porque eles só podiam seguir a estrela à noite, além da distância, e que vieram a camelo, nada de jatinho naquela época, eles só andavam de camelo, de jumento e a pé mesmo. Tá bom? Muito bem. E aí nós temos também a predição aqui da rejeição pelo seu próprio povo. E que os homens evitariam enfrentar a verdade do propósito messiânico. Eles queriam um Messias que fosse assim como Saul, e não como Davi, que sobressaísse aos demais do peito, do ombro para cima. Saul é esse tipo que as pessoas querem para rei: alto, forte, bonito, inteligente e humilde. No começo, depois todo mundo perde a humildade, esquece de onde veio, é assim. Bom, só que quando Samuel vai ungir o rei que Deus escolheu lá na casa de Jessé, ele chama o primogênito, mas não é aquele. Chama o outro, mas quem que é? Tem mais filho ou não tem? É o Davi. E o que o Davizinho está fazendo? Cuidando das ovelhas. Mas é esse que Deus quer. Então, esse Messias que é apresentado aqui não tem a pompa do Saul, mas foi o Davi que Deus escolheu. Então esse Messias que é apresentado aqui, e que diz que ele veio para morrer, e que tem que comer a carne dele, o sangue dele, usando uma linguagem metafórica aqui, mas para revelar a profundidade de que se vocês não forem até Deus, vocês não serão aceitos por Deus. Isso a população, entre os seus próprios familiares, não quiseram. Por isso é dito aqui que ele será rejeitado pelo seu próprio povo. E ele diz: outro virá no seu próprio nome. Eu vim no nome do meu pai e vocês não me aceitaram. Mas outro virá no seu próprio nome e vocês vão aceitar, porque vocês avaliam pelas aparências. E quem será esse? Senão aquele que vem para se colocar no lugar do Cristo, do Messias, se tornando, portanto, o anticristo. Muito bem, e o cumprimento disso? Lá em João capítulo 12, versículo 37, nós encontramos o seguinte: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E inúmeras vezes Jesus disse: creiam pelo menos pelos sinais que vocês têm visto. E lá em Filipenses, como nós já lemos, a sua humildade de deixar a sua glória, o seu poder para se fazer homem, também foi mal compreendido. Mas ele se fez homem justamente para se identificar comigo e com você, para poder resolver o nosso problema. E aí Mateus 26, 38 diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. A angústia do Senhor, de alma de Jesus, era porque estava absorvendo os nossos pecados. Mas ninguém quer um Messias que morre no nosso lugar, quer um Messias que acabe com os nossos inimigos. Ele vai fazer isso, mas primeiro ele precisa resolver
o maior problema nosso, que é o coração pecaminoso. Ele tem que entrar aí dentro, ele tem que dar um jeito, ele tem que purificar, ele tem que resgatar e restaurar. E aí nosso próximo conjunto de versículos aqui de Isaías 53 vai do versículo 4 a 6. Vamos ler? E diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É muito interessante, porque o servo será redentor, vicário, ou seja, substitutivo no meu e no seu lugar. Ele veio para nos substituir o pecador, a pecadora, substituir toda a humanidade na cruz do Calvário. Enfermidades aqui, não apenas uma referência a enfermidades físicas, a doenças, a deformidades, não, mas também as enfermidades da alma, como inveja, ódio, rancor, mágoa, e tudo isso que são enfermidades da alma, como o pecado, a rebeldia contra Deus, e ferido ou ferida que foi aberta em seu próprio corpo por causa da crucificação. E ele fez isso pelos transgressores e pelas nossas iniquidades, que é o pecado que nos separa de Deus. Por isso ele passou por tudo isso. E aí nós temos essa palavra, né? O castigo que nos traz a paz. O castigo dele ou nele, como justiça divina do Pai, é que nos livrou do juízo, da morte e da morte eterna. Vicário, porque é o justo substituindo os injustos, nos proporcionando paz com Deus, o justo juiz. Então essa é a ideia aqui do castigo e da paz. Só temos acesso a Deus porque Jesus pagou o preço. Senão não poderíamos nos aproximar do Deus Criador dos céus e da terra. E aí nós temos também a declaração de que nós éramos como ovelhas, no sentido de que somos incapazes de nos protegermos a nós mesmos. Estamos sozinhos, perdidos e vulneráveis sem o pastor. Essa é a característica da ovelha sem pastor. É vulnerável, se perde, está sempre sozinho, ou sempre seguindo um caminho que não deve ser seguido. Por isso é apresentado à humanidade como ovelhas que não têm pastor. E a iniquidade de nós todos é uma referência ao perdão que nós precisávamos ter e que só poderíamos ter se o preço fosse pago. E esse preço foi pago na cruz do Calvário, o valor de sangue que nos purifica de toda a iniquidade. Então os nossos pecados foi posto nele para que ele pudesse pagar por mim e por você. E nisso nós percebemos e compreendemos através dos evangelhos em que o Senhor Jesus viveu isso até o fim para poder pagar os nossos pecados. Quando ele foi preso e o Herodes disse assim para ele: eu tenho poder para te livrar. Ele falou: você não tem nada que não seja concedido, e isso temporariamente, porque vai vir o dia, vai vir a hora em que eu vou exercer o meu poder. Por enquanto, você vai exercer aquilo que está determinado. E ponto final. Jesus foi até o fim. Olha só, nós temos ali Mateus 8, 16 e 17, que diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E lá em 1 Pedro 3,18 nós encontramos: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Em 1 Pedro 2, 24 e 25 diz o seguinte: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Percebam então que ele já está jogando a questão da salvação na cruz, do perdão na cruz, do livrar das iniquidades e do perdoar os pecados e do purificar e do livrar das enfermidades, não somente para o aspecto físico, mas para o aspecto espiritual e emocional. E aí ele conclui dizendo: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E Colossenses 1,20 conclui também: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E aí nosso penúltimo grupo de versículos do capítulo é o 7 a 9, que diz assim, Isaías capítulo 53, 7 a 9: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Silencioso por quê? Porque o servo não abriu a sua boca em sua própria defesa, diante dos seus acusadores. O silêncio dele foi exatamente a sua defesa, de que era inocente e que por isso poderia morrer vicariamente. E o tempo aqui se refere à morte expiatória e vicária do servo, para satisfazer o juízo. Para esse tempo ele veio, para morrer por mim e por você. Não é um discurso agradável que os judeus oprimidos pelos romanos queriam ouvir, de que o Messias deles vai sofrer mais do que eles mesmos, mas para resolver um problema maior do que o domínio romano. Porque o domínio romano ia passar, ia vir outro, ia passar, ia vir outro, mas o domínio do pecado sobre a vida da pessoa tem poder até que ela morra, e com a morte a condenação eterna. Por isso Jesus Cristo veio para vencer esse grande domínio, que não é apenas um império militar sobre uma nação, e sim o pecado sobre a vida de uma pessoa, o poder do pecado sobre a humanidade. E a sepultura: o servo morreria com os perversos e seria sepultado com o rico. Olha que interessante isso nessa descrição, porque nós encontramos isso lá em Jesus, em Mateus 27, versículos 12 a 14, que eu vou ler para vocês. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. E aí Lucas 23, 33 diz: e quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele vai ser crucificado, morto com os perversos, criminosos, pessoas que estavam pagando pelos seus crimes. E aí Lucas, no capítulo 23, ainda no versículo 46, vai dizer: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E lá no versículo 50 a 53 ainda vem reforçando isso e complementa. Vamos dar uma lida também nesses versículos. Lucas 23, 50 a 53. Olha só o que diz. Vamos até lá. Diz assim a palavra de Deus:
Lucas 23, 50 e 53. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e quem também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Ele morre com os perversos, mas é sepultado num túmulo de rico, porque nem túmulo Jesus tinha. Não tinha casa, não tinha lugar onde reclinar a cabeça, e também não tinha aonde ser sepultado. Que figura interessante essa do Messias de Israel. Provavelmente você não vai ouvir uma mensagem dessa em uma dessas igrejas que só pregam uma prosperidade que é destituída de cruz, porque Jesus teve que usar até o túmulo emprestado para ser sepultado o seu corpo, porque ele não tinha. Não é? Olha aí que interessante. E a última porção de Isaías 53, os versículos 10 a 12, que diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Mas ele não morreu? Pois é, então ele ressuscitou, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Tomando o pecado, o servo do Senhor, como Cordeiro de Deus, absorve, toma para si mesmo o pecado de todos nós. É aquilo que acontecia com o cordeiro que era oferecido por expiação do pecado. Se levava até o sumo sacerdote, colocava as mãos sobre o cordeiro e dizia: eu que deveria estar morrendo por causa da minha transgressão e iniquidade, mas ele, o cordeiro, a quem eu estou colocando a mão, é que vai morrer no meu lugar, para fazer expiação pelo meu pecado. É isso que Jesus, como o Cordeiro de Deus, está fazendo, absorvendo o pecado da humanidade toda. E aí diz, né, sobre a posteridade, ele verá o alcance da redenção feita através de seu sacrifício. E a questão que fala sobre os dias que é apresentado aqui, é uma clara declaração de que sobre a sua ressurreição, de que ao ressuscitar, ele terá a vitória sobre a morte. E aí, nós temos também a palavra satisfeito. Ele vai olhar, vai ver e vai ficar satisfeito. Por quê? Essa declaração aqui de que ele ficará satisfeito é porque a obra da redenção será tão cabal e completa que o servo sofredor do Senhor, ressurreto agora, se dará por satisfeito, porque nele e através dele e por meio dele haverá salvação eterna. A salvação e a redenção subsistirá eternamente nele, no sacrifício eterno. E o resultado? Ele vai contemplar e vai ver o alcance que será simplesmente incontável de redimidos, que estarão para sempre com o Senhor na glória. É isso que nós vemos lá no cumprimento em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou Romanos 8,32, que declara: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E aí nós temos esse cumprimento maravilhoso no Senhor Jesus, lá em João 19,30, e quando Jesus lá na cruz tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito, ele completou a obra da redenção.
E em Romanos 4, 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E Lucas 23, 34 diz, porque a palavra diz que ele intercedeu por aqueles seus transgressores, por aqueles que mataram. E ele diz então, em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esses são então, irmãos, apenas alguns exemplos dos registros detalhados acerca das profecias messiânicas que foram cumpridas em Jesus, que é apresentado como servo sofredor do Senhor, demonstrando que Ele, Jesus Cristo, é o verdadeiro e único Messias de Israel.